Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel, e hoje quero falar sobre os apóstolos do passado e os falsos apóstolos de hoje. Porque no passado havia apóstolos, porque eles eram enviados. A palavra apóstolo vem de duas palavras, apostelou. Duas palavras. Enviado da parte de. E tudo que eles falaram, foi para a Bíblia Sagrada, para o cânon sagrado. Hoje nós temos apóstolos que mal sabem assinar o nome, mas se dizem apóstolos. E aí a gente tem que aguentar essa coisa ruim nos nossos ouvidos. Como foram o fim dos apóstolos? Pedro, João capítulo 21, nos fala sobre a morte de Pedro. E nós entendemos que Pedro, ele morreu pelas mãos do imperador Nero. Lá pelo ano 64. Mas ele não foi o primeiro a morrer. Antes dele, outros já tinham morrido. E, segundo se fala, Pedro, ele, ao ter a sentença chegada aos seus ouvidos, ele disse, olha, se eu vou ser crucificado, eu não quero ser crucificado como foi Jesus Cristo. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E assim é que nós temos o conhecimento hoje, que nas suas últimas palavras ele pediu que a sua crucificação não fosse tão parecida com a de Jesus, porque ele não merecia. O outro a ser crucificado, o apóstolo, Tiago, irmão de João, que a descrição está Atos capítulo 12, ele foi martirizado em Jerusalém. É duro de entender como é que Jerusalém, uma cidade tão sagrada, se permite matar um apóstolo. Isso foi nos dias de Herodes ou Agripa, 40 anos depois de Cristo. Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, disse o Senhor num clamor ao ver a cidade. Olhava para a cidade e sentia tristeza em saber que em Jerusalém existiam pessoas que tinham coragem de matar um servo de Deus. O outro foi Filipe. Não se sabe muito sobre Filipe, mas a tradição diz que ele morreu em Hierápolis e também foi crucificado, segundo a tradição. Embora em alguns outros escritos ele parece ter morrido de morte natural. Como eu não estava lá, eu só posso ir pelos escritos. E depois nós encontramos Tiago Menor. Tiago Menor, pouco se sabe também da sua morte. Ele foi martirizado no ano 62 depois de Cristo.
E de André, o que sabemos de André? André, o apóstolo de Jesus, o homem que trazia as pessoas a Jesus, a busca da salvação era concedida através da pregação de Jesus, porque eles aceitavam Jesus. Então, segundo a tradição, ele foi morto numa cruz em forma de X. E eles dizem que mesmo sendo crucificado, ele pregava. Mesmo lá no suplício da cruz, ele pregava. O X, segundo historiadores, está na bandeira da Escócia. Portanto, daí vem o conhecimento que nós temos da cruz em forma de X, que foi onde André padeceu. Depois nós temos Bartolomeu, que era conhecido também como Natanael. E como teria sido o fim de Natanael? Segundo a palavra do Senhor, Natanael era um servo fiel de Jesus Cristo. Aceitou o Evangelho e dedicou-se à pregação. Não se sabe exatamente como ele foi martirizado, mas, segundo a tradição, eles tiraram a pele dele, provavelmente na Síria de hoje. E depois de tirar a pele dele, que é um suplício que não dá para descrever, não há como descrever. Eles ainda o mataram de uma forma ainda mais cruel. Nós temos também André. Tomé. Quem era Tomé? Tomé era aquele discípulo que ficou admiradíssimo com a notícia que Jesus Cristo teria ressuscitado. Para ele, era a coisa mais importante do mundo. Como é que ele podia crer numa coisa dessa? E ele foi evangelizar na Síria e na Pérsia, que é o Irã de hoje. E lá pregando o Evangelho, Tomé pregando o Evangelho, ele foi ganhando almas para Jesus. Mas ele também foi para a Índia. E pregando na Índia, os nativos da terra, daquele país, aceitaram Jesus e lá ele também foi martirizado. Nós encontramos a seguir Mateus. Mateus, eu fico pensando, eu me emociono muito com a vida de Mateus, porque Mateus estava num lugar que todas as notícias passavam pelo trabalho dele. Ele estava num local que as pessoas, ao viajarem, tinham que passar por ele e traziam as notícias do mundo. E ele ouvia dizer que Jesus estava em tal cidade, digamos 100 quilômetros. No outro dia ele ouvia dizer que Jesus já estava a 80 quilômetros. E depois 50 quilômetros. E eu ouvindo. E no seu coração, ele começou a crer em Jesus Cristo, na mensagem que ele ouvia. Cobrador de impostos, odiado pelos judeus. Até que se aproximou o dia que Jesus parou na frente dele e disse: vem e segue-me.
apóstolo. E morreu na Etiópia. E o seu túmulo está na cidade de Salerno, na Itália. Mateus, o cobrador de impostos que deixou o dinheiro para seguir a Jesus. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as pessoas que deixam Jesus para seguir o dinheiro. Simão morreu, como conta a tradição, junto com Judas Tadeu, na Mesopotâmia. Simão, servo de Deus. Indo mais para frente, nós encontramos que Simão, ele era um apóstolo associado com as pessoas que não aceitavam o governo romano e apoiava os zelotes, que era um grupo que não aceitava de forma nenhuma o Império Romano dominando o povo judeu. E lá Simão encontrou também a morte. Depois nós temos João, o servo de Deus. Como foi a vida de João? João foi um homem que teve a felicidade de morrer de morte natural na cidade de Éfeso. Morreu próximo aos 100 anos de idade. 100 anos de idade chegou João. E indo mais para frente, nós encontramos outros servos de Deus, como Judas Tadeu. Judas Tadeu. O que aconteceu com ele? Ele teria morrido como mártir no ano 70 na Mesopotâmia. Sabe-se pouquíssimo sobre o seu martírio. E é interessante notar o preço que os apóstolos pagaram para seguir Jesus. Nós temos Judas Iscariotes. Como ele morreu? Segundo o que se estuda na Bíblia, Judas morreu no mesmo dia que Jesus. Ele entregou o dinheiro. Pelo menos isso nós temos de Judas. Entregou o dinheiro. E ele foi se enforcar, mas ele caiu de uma ribanceira e as suas entranhas saíram para fora do seu corpo. Você pode encontrar esse relato que está no livro de Atos dos Apóstolos. Perdeu a sua vida no mesmo dia que Jesus. Talvez podia ter entrado na eternidade junto com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas quando chegou na encruzilhada, ele agiu como o homem que não queria pagar o preço de ser um servo de Deus. Então, o que é que nós encontramos nisso tudo? Encontramos a fama dos apóstolos. Eu estava na minha casa uma certa vez e veio um desses bandidinhos do Brasil e usou o meu telefone e ligou para um pastor aqui, disse: "Ô apóstolo, a primeira vez que o pastor ouviu aquela palavra, decidiu ser apóstolo. Mal sabe assinar o nome.
não sabe falar português direito e cria doutrinas heréticas, revelações. Por que estou fazendo este vídeo? Eu quero alertar as pessoas que me ouvem, que não ouçam esses falsos apóstolos dos dias de hoje, porque eles não têm nada a dar a vocês. Tudo que os apóstolos falaram e fizeram está na palavra de Deus, está lá, porque eles eram apóstolos. Agora, como são os apóstolos de hoje? Um certo dia eu fui num lugar, encontrei um apóstolo que se perdeu no céu. Ele ouviu falar que numa certa igreja, que eu fui membro por 10 anos, né? O pessoal estava indo no céu e voltando toda semana. E ele ficou animadíssimo, queria fazer uma viagem ao céu. De graça, né? Claro. E falou com o pastor, no caso era o pastor Uriel, a quem ainda tenho no meu coração respeito à pessoa dele. E o pastor Uriel disse, você venha na semana seguinte, dia tal, era o culto de doutrina da igreja. E lá ele chegou, se apresentou para a grande viagem do céu. E o que é que o apóstolo, o que aconteceu com ele? Ele foi ao céu e começou a descrever o que ele estava vendo lá. E foi descrevendo, ficou deslumbrado, muito mais do que fosse a Paris, né? Ou ao Rio de Janeiro, ou estas outras cidades importantes do mundo, né? De repente ele quis voltar, porque era a hora dele voltar, né? Aí ele não encontrou o caminho de volta. E o pastor, ouvindo dele que ele não encontrava o caminho de volta, porque ele não tinha um sistema de navegação para voltar. O pastor falou assim, eu vou mandar um Marquinho aí. Primeira vez que estou falando o nome do Marquinho, que ele dizia, eu quero o turista do céu. Toda semana ia no céu. Eu vou mandar um Marquinho aí para ele trazer você. E o Marquinho foi. E trouxe o profeta. O apóstolo. Eu conheci ele em pessoa, conversei com ele, achei muito interessante, ri bastante, porque isso é uma heresia de uma mente doente. Tanto o pastor estava doente, como o Marquinho estava doente, com todo o respeito que eu tenho a essas três pessoas. Eu digo doente, é uma ideia que a pessoa tem na mente, que aquilo está acontecendo, mas aquilo só está acontecendo na mente dele. Então, voltou para casa, sorte da esposa dele, imagine se ele se perde nesta longa viagem do céu à terra. A esposa nunca mais teria o marido. Jocoso, né? Para não falar destes que ficam milionários, vocês entendem? Milionários com o dinheiro do povo. Prometem coisas, e prometem coisas, e inventam coisas, diabruras. Nós temos um desses aqui na América, que ele nunca pregou uma mensagem. Nunca pregou uma mensagem. Ele vive assoprando nas pessoas. E assopra que assopra. E assopra e assopra. E as pessoas caem porque eles querem cair. Eles querem cair e caem. Por que eles caem? Porque eles querem cair. Acho bonito isso. E agora deu um problema.
a esposa dele ia no púlpito e dizia coisas que eu tinha dúvidas que eu tinha entendido. Coisas que eu considero obscenas. E eu não sei como é que foi, separaram e tal. E aí ele foi para a Itália e lá estava passeando lá com uma pastora, né? Uma pastora que aquele tipo de vida que vocês sabem, né? Eu não quero desmerecer nenhuma serva de Deus que trabalha no Evangelho. Não, em absoluto. A minha esposa tem vários cursos, trabalhou na igreja a vida inteira, programas de rádio, evangelização de adultos, evangelização de crianças, arranjos musicais, professora de música, ensinadora da palavra, mas nunca permitiu ser chamado de pastora. Claro, porque Jesus não chamou nenhuma pastora. Isto começou no Brasil, eu sei quem começou, eu sei. Ele começou com aquele negócio de diaconisa. E eu sabia que depois vinha outras posições, eu sabia. Muitas das quais, não todas, para justificar salário. Então, como eu estou há 70 anos na igreja, nunca vi um diácono ser mencionado de ter se comportado mal ao servir a ceia para as irmãs. Nunca ouvi em 70 anos. Mas a desculpa foi essa, porque anda no meio das irmãs. O homem pode andar aonde ele quiser e onde puder e onde tiver que andar. O homem de Deus é como o ouro. Aonde ele cai, ele brilha. E 1000 anos depois ele ainda será ouro. É assim. Mas eles vão torcendo. E agora você tem... você tem apóstolos. Tem um apóstolo que tem uma fazenda que é maior que Jerusalém 3 vezes, eu ouvi dizer. 3 vezes. E ele disse que aquilo lá é para descansar, né? Se eu tiver que visitar a minha fazenda descansando, que é maior que Jerusalém 3 vezes, eu vou ficar muito mais cansado. Melhor não ir descansar nessa fazenda. Mas é tudo conversa fiada, né? Tudo conversa. Chora, faz um esforço para chorar. O dia que ele descobrir que cebola roxa sai lágrima dos olhos, ele vai usar. Porque ele já usou uma da faca. Aquela história que vocês conhecem. Eu não quero desmerecer homem nenhum na minha vida. Não quero mesmo. Mas aqueles que me ouvem, eu quero alertar a vocês. Não creiam nesses vermes. Veja se destes que eu citei, algum saiu desta vida rico. Um sequer. E eles dizem que Abraão era rico. Mas Abraão é pai da fé. Você é pai da fé também? Abraão era rico, mas ele trabalhava. Ele não, não. Ele trabalhava. Ou alguém pensa que ele tirava oferta aqui, oferta ali. Não fazia nada disso, não. Ele trabalhava. Pai da fé era também pai do trabalho. Ele não tinha carteira assinada, porque naquela época não tinha isso, né? Mas ele era do batente. Assim como muitos servos de Deus hoje são, mas estão longe dos holofotes. Por quê? Porque trabalham. Mas um dia o justo juiz de toda a terra vai perguntar a estes apóstolos milionários de onde veio o dinheiro que eles têm, de onde veio.
Isto, se a lei no Brasil não pegar eles. Eu vou dizer uma coisa para vocês. No Brasil está acontecendo uma coisa que está, como se diz, influenciando muitos países do mundo. Porque, recentemente, 4 oficiais da Igreja Católica foram presos. E, como a Igreja Católica não é a minha igreja, não vou me estender. Não. Porque eu cuido da nossa horta, do nosso povo. Mas isto é um sinal que o Brasil está dando para os religiosos do Brasil, que pode dar o caso de eles dizer assim: Pastor Mobel, quais são as suas posses? Porque já me perguntaram uma vez aqui. E eu vou dizer. E os outros, e muitos outros, que têm milhões e milhões e milhões e milhões. Ô, meu irmão, tenha paciência. Isso não vai terminar bem. Não, não vai terminar bem. Para você que está iniciando agora, procure pagar seus impostos. Ter credibilidade perante o povo. Porque não adianta ser rico e o povo saber que você é ladrão. Não adianta. Eu estou chamando alguém pelo nome de ladrão? Não. Porque não quero ofender a dignidade de homem nenhum neste mundo. Não quero mesmo. Então, agora que estamos vivendo a época dos apóstolos caídos, a época dos apóstolos falsos, a época dos apóstolos mentirosos. E já no passado, já havia apóstolos falsos. E judeus falsos também. Porque é sempre uma coisa nova. Quando aquela coisa se esgota, eles buscam a outra. Quando aquela coisa se esgota, eles buscam outra. Agora, por exemplo, penso que não há mais título para subir. O próximo eu penso que vai ser vice-deus. Porque já tem gente aí corrigindo Jesus. Tem um sujeito aí que fica dizendo que como é que Jesus foi fazer o primeiro milagre dele transformando a água em vinho. E ele se parece irritado. Eu sei por quê. É porque aquele vinho que Jesus multiplicou já foi bebido. Não dá para meter a mão no vinho e vender. Não dá. Não dá. Não dá mais. E outro seguidor dele dizendo que Deus teria errado em criar a fé. Assim, eles vão torcendo, eles vão torcendo e vão torcendo. Que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro, né? Porque aqui, América, é o lugar de onde saem as grandes heresias. Tinha um que no final da vida não tinha mensagem, ele passava assim pelo meio do povo rindo, ria assim, sem parar. É igual uma máquina, um gravador de riso. E a pessoa caía. Dá vontade de rir. E outros, uivando igual lobos, uivando. Outro batendo asa. Eles são assim. E no Brasil o pessoal copia porque isso dá dinheiro, né? Mas um dia o juiz de toda a terra, ele vai chamar esse pessoal para o acerto de contas. Eu peço que o meu Deus me permita comer a comida mais simples do mundo até meu último dia.
sair desta vida como saiu Lázaro. Mas eu quero que o Senhor me receba na eternidade. Não quero que alguém, ao fazer o meu funeral, fique na dúvida se eu preguei ou se eu servi a Deus de todo o coração. Não quero deixar esta dúvida para trás. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero dedicar este vídeo aos irmãos da cidade de Suzano, São Paulo, que tão bondosamente veem meus vídeos e comentam. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.